Dubai. Só de ouvir esse nome, é impossível não pensar em arranha-céus que desafiam a lógica, hotéis onde o luxo atinge níveis quase inacreditáveis, shoppings que mais parecem cidades inteiras e ilhas artificiais em forma de palmeira. É o lugar onde sonhos arquitetônicos viram realidade, uma cidade que se vendeu ao mundo como o epicentro da riqueza e da ostentação. Mas o que eles não querem que você saiba é que por trás desse brilho inquestionável existe uma realidade que nunca aparece nos comerciais ou nas fotos do Instagram: a pobreza. Sim, na mesma cidade que exibe o prédio mais alto do mundo e máquinas automáticas que vendem ouro, milhares de pessoas vivem em condições que mal poderiam ser chamadas de humanas. Parece contraditório, não é? Mas enquanto alguns colecionam supercarros e se hospedam em suítes que custam milhões, outros sobrevivem em galpões lotados, favelas clandestinas ou até barcos enferrujados. Hoje, o Belo Mundo te convida para enxergar além da fachada cintilante. Vamos explorar um lado que Dubai tenta esconder a qualquer custo, um lado que poucos conhecem e que muitos preferem ignorar. Se você achava que Dubai era apenas a cidade dos sonhos, está na hora de descobrir a verdade chocante que existe por trás dos arranha-céus. Número 1. Localização e dados geográficos. Dubai é um dos 7 emirados que formam os Emirados Árabes Unidos, localizados no sudeste da Península Arábica. Embora muita gente pense que Dubai é um país, não é bem assim. Na verdade, é um dos emirados mais conhecidos mundialmente, graças às suas construções extravagantes e ao estilo de vida luxuoso que impressiona qualquer um. Situada às margens do Golfo Pérsico, Dubai ocupa uma posição estratégica que conecta 3 continentes: Europa, Ásia e África. Esse fator sempre foi essencial para o comércio internacional e ajudou a cidade a se transformar em um hub global. Já o clima? Desértico, é claro. Os verões são extremos, com temperaturas que ultrapassam facilmente os 45 graus, enquanto os invernos oferecem um alívio com temperaturas bem mais amenas. Número 2. A Dubai conhecida pelo mundo. Todo mundo sabe que Dubai é sinônimo de extravagância e inovação. O horizonte é dominado por ícones como o Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo, com seus impressionantes 828 metros de altura e mais de 160 andares. Dentro dele, há de tudo: apartamentos luxuosos, escritórios, restaurantes requintados e um mirante que oferece uma vista de cair o queixo. É o tipo de lugar que parece desafiar a gravidade. Além do Burj Khalifa, as ilhas artificiais ganham destaque, como a Palm Jumeirah, moldada no formato de uma palmeira, e as The World Islands, um projeto ambicioso que recria o mapa mundi em pleno Golfo Pérsico. Não menos impressionantes são os gigantescos centros de compra, como o Dubai Mall, um dos maiores do planeta, e os hotéis de luxo, com destaque para o icônico Burj Al Arab. E, falando nessa parte luxuosa de Dubai, temos um vídeo completíssimo aqui no canal sobre isso. Você sabia que em Dubai é possível comprar ouro puro em máquinas automáticas? Isso mesmo. Essas máquinas vendem ouro de 24 quilates, em formatos que vão desde moedas até barras. Pois é, enquanto em muitos lugares a gente compra refrigerante ou ursinho de pelúcias nessas máquinas automáticas, em Dubai basta inserir o cartão de crédito e escolher peças a partir de 2,5 gramas, seja uma medalha, uma barra ou até mesmo joias. É o tipo de ostentação que parece não ter limites. Se quiser saber mais sobre essa Dubai cheia de excessos, não deixe de conferir nosso vídeo Como é viver em Dubai sem limites, puro luxo e ostentação. Está imperdível. Tudo isso contribui para a imagem de Dubai como um cartão postal onde cada detalhe parece milimetricamente planejado para exibir riqueza e modernidade. Porém, aqui vai um detalhe que não costuma aparecer nos guias de viagem. Enquanto as regiões centrais exibem imensas torres, grandes avenidas e ilhas artificiais,
Os bairros periféricos e até áreas fora do radar turístico revelam uma Dubai bem diferente. Menos luxo, mais precariedade e um silêncio quase absoluto sobre a realidade de muitos imigrantes e moradores de baixa renda. Pois é, enquanto alguns colecionam carros de luxo, outros se amontoam em bairros periféricos ou alojamentos superlotados, e já falaremos deles. Mas antes, para que você entenda a pobreza em Dubai, vale a pena revisitar seu passado. Número 3. Um pouco de história. Antes de ser a Dubai das luzes e do luxo, a cidade era um simples vilarejo de pescadores e coletores de pérolas. Na virada do século XX, vivia-se às margens do Golfo Pérsico em um ritmo quase bucólico, se comparado à febre cosmopolita de hoje. Então, nos anos 1960, tudo mudou. A descoberta de petróleo no campo Fateh trouxe uma riqueza que ninguém poderia prever, e foi aí que o mundo começou a ouvir o nome Dubai. Com o dinheiro do petróleo, vieram investimentos que transformaram o Emirado de um pequeno centro comercial para uma cidade global. A partir dos anos 90 e 2000, o boom da construção civil ganhou força. Edifícios começaram a brotar no horizonte como se fossem mágicos, cada um maior e mais extravagante que o outro. De 1 milhão de habitantes em 2004, Dubai saltou para mais de 3 milhões em apenas 15 anos. Mas todo esse crescimento meteórico tem seu custo. O que poucas pessoas sabem é que por trás de cada torre imponente ou ilha artificial existe uma força de trabalho de imigrantes, muitos vindos de países pobres da Ásia. Eles são a mão invisível que literalmente constrói a cidade. A maioria chegou a Dubai com a falsa promessa de ótimos ganhos e com a esperança de trabalhar e mandar dinheiro para suas famílias. Só que não é bem assim que acontece. Muitos chegam com promessas de bons salários e uma vida digna, mas a realidade costuma ser bem diferente. Ao desembarcarem, muitos têm seus passaportes confiscados, as jornadas de trabalho são exaustivas, os salários prometidos não são pagos integralmente e ainda há descontos injustos que os deixam atolados em dívidas. Com isso, o sonho de enviar dinheiro para as famílias vira um pesadelo. A solução? Mudar-se para os subúrbios, conhecidos como Armenviertel, onde vivem longe dos holofotes e das rotas turísticas. Número 4. Armenviertel. Os bairros pobres não reconhecidos. Armenviertel não é um termo oficial, mas ganhou força entre imigrantes e jornalistas estrangeiros para descrever as áreas mais pobres de Dubai. Esses bairros informais, ignorados pelos mapas e pelo planejamento urbano, se espalham pelos arredores da cidade, longe dos holofotes e das rotas turísticas. Localizados perto de fábricas e rodovias, eles parecem existir como um contraste gritante ao luxo exibido no centro. Nesses lugares, a vida é bem diferente da Dubai que o mundo conhece. A água e a eletricidade, quando chegam, são escassas. Alguns moradores se conectam ilegalmente à rede elétrica, correndo riscos constantes de incêndios ou choques. O lixo raramente é coletado, e muitas vezes acaba acumulado em terrenos baldios, espalhando mau cheiro e poluição. As moradias são o reflexo da improvisação. Chapas de metal, madeira e lonas formam casas que mal resistem ao calor sufocante do deserto. Sem ar-condicionado ou ventilação adequada, os moradores enfrentam temperaturas que tornam a vida ali quase insuportável. Em espaços minúsculos, com 10 ou 15 metros quadrados, várias pessoas dividem cada canto disponível, transformando o aperto em parte do cotidiano. Para quem visita Dubai, é como se eles não existissem. Um lado da cidade que só aparece se você souber exatamente onde procurar, e vamos te apresentar alguns agora. Número 5. Al-Quoz, entre a indústria e a sobrevivência. Um dos lugares que ilustra bem esse contraste é Al-Quoz. Arte e contradição. Curiosamente, na outra ponta de Al-Quoz, há um polo de galerias de arte, principalmente em Al Serkal Avenue, frequentadas por estrangeiros
e pela elite local. Assim, num mesmo distrito, coexistem um cenário industrial e precário e um reduto artístico e sofisticado. Um choque que define muito o que é Dubai. Conhecido por suas zonas industriais, repletas de galpões e oficinas, ele também se tornou lar de muitos imigrantes que não conseguem bancar os altos preços do centro de Dubai. Galpões que se transformam em dormitórios. Muitos trabalhadores dividem espaços grandes e vazios, destinados originalmente a estoques ou máquinas, improvisando camas e cortinas para criar algum tipo de privacidade. Rede de serviços limitados. Há poucos supermercados e clínicas médicas por perto. O transporte público não atende bem a região, então as pessoas dependem de ônibus fornecidos pelas empresas ou de vans clandestinas. E os incidentes aqui não são raros. Em março de 2007, um protesto envolvendo 8.000 trabalhadores da região chamou atenção para as condições de vida precárias. Eles exigiam um aumento salarial de 200 dirhams, cerca de $55, e um subsídio de alimentação adicional. No ano seguinte, uma tragédia marcou a área. Em 26 de março de 2008, uma explosão devastadora atingiu 2 armazéns em Al-Quoz. O incidente começou em um armazém de gás, cujas chamas rapidamente se espalharam para um depósito vizinho repleto de fogos de artifício. O resultado foi catastrófico. 70 galpões foram destruídos, causando danos avaliados em cerca de 600 milhões de dirhams, $170 milhões. Os destroços voaram tão longe que chegaram até Al-Safa e Jumeirah, bairros bem distantes. Foi o 7º acidente industrial grave na área em um período de 5 anos. Outro episódio marcante ocorreu em 2022, quando um jovem trabalhador colocou fim à vida do seu empregador após uma discussão acalorada. Lembra que mencionamos os casos de passaportes apreendidos? Pois bem, esse foi exatamente o estopim para o incidente. O funcionário havia solicitado ao gerente a devolução de seu passaporte para poder voltar para casa, mas o pedido foi negado. Diante dessa situação, e já abalado pela pressão e pelo desespero, o trabalhador acabou perdendo a razão e atacou o gerente. Número 6. Sonapur, o campo de trabalhadores que lembra prisão. Falou em precariedade em Dubai, lembrou de Sonapur. O nome, que em algumas línguas do sul da Ásia significa Cidade do Ouro, acabou virando ironia. O lugar está mais para um campo de sobrevivência. Ali existem grandes conjuntos habitacionais, chamados labor camps, que na prática são grandes conjuntos habitacionais, são onde milhares de trabalhadores, em sua maioria homens, vivem amontoados. Em quartos minúsculos, é comum encontrar de 8 a 10 pessoas dividindo beliches que quase se encostam. Banheiros precários e cozinhas sujas fazem parte do cenário, enquanto o calor do deserto torna tudo ainda mais insuportável. O ar-condicionado, quando existe, é mantido no mínimo para economizar energia, deixando os ambientes abafados e insalubres. Essas condições chegam a ser tão degradantes que se tornam difíceis de acreditar. Aliás, se quiser entender melhor como essa realidade se desenrola, temos um vídeo completo que explora esse tema a fundo. Mas fica o aviso: só assista se estiver preparado, porque a verdade é chocante. O título já diz tudo. O lado sombrio. A Dubai que eles não querem que você veja ou conheça. Para sair desses alojamentos, os trabalhadores dependem exclusivamente de ônibus fornecidos pelos empregadores, o que limita ainda mais sua liberdade e reforça a sensação de controle total sobre suas vidas. Há denúncias de atrasos salariais e condições insalubres de trabalho e, inclusive, há relatos de que, sem autorização do supervisor, o funcionário mal pode se ausentar do acampamento. Na imagem que está sendo mostrada na sua tela, por exemplo, o trabalhador chinês implora para que seu empregador pague o que lhe deve para que ele possa voltar para casa. Número 7. Favelas anônimas, próximas às rodovias 44 e 611.
Muitos turistas só conhecem as vias expressas de Dubai pelos carros luxuosos que por ali circulam. Mas, à margem dessas rodovias, há relatos de pequenas comunidades de barracos onde imigrantes se instalam sem permissão. São terrenos baldios, carentes de qualquer infraestrutura, e que o município finge não enxergar ou reprime quando surge algum escândalo. Como essas áreas não são reconhecidas, não existe asfalto, não existe rede oficial de esgoto, e a eletricidade é quase sempre fruto de ligações clandestinas ou geradores barulhentos. A água, quando não vem de poços improvisados e potencialmente contaminados, é trazida por caminhões cisterna a custos elevados. Em épocas de maior vigilância, as autoridades costumam fazer batidas nesses assentamentos, demolindo barracos e deportando alguns moradores ilegais. Entretanto, uma vez que essas pessoas não têm para onde ir, elas acabam migrando para outro ponto afastado e recomeçando o ciclo de ocupação irregular. Número 8. Moradia em barcos. Outra face pouco conhecida da pobreza local são as moradias flutuantes. Nos canais e portos de Dubai, existe uma face da pobreza que muitos não imaginam. Famílias e trabalhadores vivendo em barcos antigos que mal se mantêm flutuando. Essas embarcações, que incluem os tradicionais daus, pequenos barcos de madeira usados historicamente no comércio marítimo da região, estão longe de oferecer qualquer conforto. Cobertos de ferrugem, com infiltrações e uma ventilação quase inexistente, eles se tornam uma alternativa desesperada para quem não consegue pagar por outro tipo de moradia. A vida nesses barcos é tão precária quanto improvável. Banheiros adequados? Nem pensar. Água corrente? Só se for carregada por galões. A energia elétrica vem de geradores barulhentos ou de ligações improvisadas. E, como se não bastasse, essas moradias flutuantes isolam seus moradores. Estar num barco significa depender de pequenos botes para chegar à terra firme, o que dificulta o acesso a mercados, hospitais e até mesmo ao trabalho. Para muitos, ainda é melhor do que dividir um galpão superlotado ou arriscar-se em uma favela não oficial exposta a repressões. Porém, quando o calor de Dubai chega a níveis extremos, morar em uma embarcação sem infraestrutura básica se transforma em um verdadeiro pesadelo, testando os limites da resistência de quem está ali. Número 9. O lado invisível do sistema. Você pode estar se perguntando: como Dubai consegue permitir tudo isso e ainda assim se vender como um destino de primeiro mundo? Essa pergunta é inevitável, mas a resposta está profundamente enraizada em fatores legais e econômicos que sustentam o sistema. Para começar, as leis trabalhistas no país são frágeis quando se trata de proteger os imigrantes de baixa renda. Quem perde o emprego tem apenas 30 dias para conseguir outro ou é obrigado a deixar o país, criando um estado constante de vulnerabilidade. Além disso, o ritmo frenético de construção e expansão de Dubai exige uma força de trabalho disposta a encarar condições duríssimas por salários que, para os cidadãos locais, seriam inaceitáveis. E não pense que tudo isso passa despercebido. As autoridades preferem manter essa realidade longe dos holofotes. Quando reportagens internacionais tentam expor as condições dos trabalhadores, a resposta é frequentemente o bloqueio de informações ou até a expulsão de jornalistas. Enquanto isso, grandes corporações, muitas delas multinacionais, continuam lucrando com o desenvolvimento, deixando a base da pirâmide à margem, sem acesso a oportunidades reais e muitas vezes sem sequer conseguir voltar para casa. À medida que Dubai continua sua impressionante expansão, surgem questões difíceis de ignorar. Até quando será possível manter esse contraste gritante entre o luxo de seus arranha-céus e a miséria escondida em bairros industriais, favelas improvisadas ou barcos desgastados? Será que o sonho dourado vai desacelerar com a saturação da bolha de construção?
E como a modernização será possível sem políticas sociais que integrem todos? No fim das contas, grande parte dos trabalhadores que mantém Dubai funcionando está completamente excluída do brilho e da grandiosidade da cidade. Eles permanecem invisíveis, confinados a condições extremas, enquanto garantem que a engrenagem não pare. E você, já imaginava que existisse esse lado de Dubai? Foi surpreendente descobrir a realidade das favelas e moradias em barcos? Deixe suas reflexões nos comentários. E claro, obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelo lado menos conhecido de Dubai. Continue explorando o belo mundo, porque tem muito mais por vir. Em breve, traremos novos lugares e curiosidades para desvendar. Muito obrigado por assistir e nos vemos na próxima aventura.